Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar hoje com a leitura do livro Exilados por Amor. Estamos no capítulo 42, o capítulo anterior terminamos com José de Arimateia sendo preso. Ele salvou o corpo de Jesus e assumiu que ele era um seguidor do Cristo. Então ele foi levado para o Sinédrio e foi julgado da mesma maneira que Jesus. No entanto, decidiram não matá-lo, para não dar mais o que falar, não é? E levaram ele preso. Vamos ver como é que continua a história? Nós estamos quase no final desse livro. E não se esqueçam que esse é a parte 2 dessa história, tá? Ainda temos a história do Ferdinando. Lembra que era o Ernesto e o Ferdinando? Pois é, tem toda a história do Ferdinando, o que aconteceu com ele, por onde ele anda até hoje, tá bom? Vamos terminar esse aqui e eu já convido vocês para a gente ler o próximo juntos, tá? Continuando então. Os soldados abriram a pesada porta da cela onde José haveria de permanecer. Empurraram-o com toda a força, fazendo-o cair ao entrar. Em seguida, trancaram a porta e a cela ficou na penumbra. Aos poucos, os olhos de José se acostumaram à escuridão e ele pôde perceber que o espaço era pequeno, com uma cama de pedra e uma janela minúscula no topo da alta parede da construção. Fora levado por muitos lanços de escada até alcançar sua acomodação. Levantou-se devagar e, vendo devagar a luz que entrava pela janela. Ouviu poucas vozes daqueles que se movimentavam nas ruas, em redor do prédio, e deitou-se tentando repousar o corpo, na esperança de encontrar serenidade para o coração aflito. Embora sentisse que tomara a atitude que deveria tomar, temia pelo futuro, pelo que viveria a partir daquele momento. Depois de muito tempo em absoluto silêncio, revivendo mentalmente tudo o que vinha acontecendo desde que Jesus fora preso, José adormeceu. Assim que seu corpo físico entregou-se ao sono, seu corpo espiritual desprendeu-se, com a colaboração de Elvira e de Jonefá. Ela então sentou-se ao seu lado e, tomando-lhe as mãos, beijou-as, dizendo: Querido José, não tema pelo seu futuro. Confie em Deus e em Jesus, a quem de fato entregou sua vida, e espere. Ele haverá de guiar os seus passos, de hoje em diante. Confuso, José procurava compreender o que aquela voz doce lhe dizia. Tomando-a novamente por um anjo, ele perguntou: E o anjo enviado? Você é um anjo enviado por Deus para ajudar-me, não é mesmo? Não, José, mas eu sou uma amiga que o ama muito e deseja o seu bem, ela respondeu sorrindo. Seu rosto me é muito familiar e sei que não é a primeira vez que conversamos. Quem é você, afinal? É meu anjo da guarda? Sou uma amiga e venho acompanhando seus passos, auxiliando no que me é possível. Jonefá acercou-se dele também e disse: Não se preocupe, por agora, em buscar entender tudo. Apenas confie em seu coração. Você sabe, bem no seu íntimo de sua alma, que somos amigos e que estamos aqui para ajudá-lo. José sorriu feliz e concordou. De fato, sei que estão aqui para me ajudar e agradeço profundamente. Sei que não teria a força para agir corretamente se não fosse o apoio dos emissários dos céus. Ele ficou calado alguns instantes, fitando o olhar amoroso e doce de Elvira, depois continuou. Mesmo assim, devo confessar que temo muito pelo meu futuro. Não sei o que será de mim agora. Elvira, tocando suavemente suas mãos, insistiu com ternura. Não tenha medo, José. Do mesmo modo que conseguiu encontrar dentro de você a força para agir com a coragem e determinação, saberá o que fazer daqui para frente. Embora não nos possa ver com os olhos materiais, estaremos sempre ao seu lado. Você jamais estará sozinho. Os olhos de Elvira encheram-se de lágrimas, enquanto ela olhava para Jonefá agradecida. Fitou José com carinho e prosseguiu. Sua jornada tem sido longa, José, mas Deus, que é todo misericórdia e bondade, nunca desampara suas criaturas. Não importa quão distante dele escolhemos caminhar, jamais nos abandona. E é pela misericórdia divina que você está despertando, enfim. Ainda que sem compreender bem, ele continuou atento à figura angelical de Elvira e às suas palavras que lhe traziam alento e paz. Por fim, ela disse: Agora descanse. Não esqueça que sempre, haja o que houver, estaremos ao seu lado.
Ajudando José a acomodar o corpo fluídico sobre o corpo físico, Elvira beijou-lhe a face na despedida. Que Deus o abençoe, Ernesto. Passando alguns dias, José foi chamado outra vez a comparecer perante os membros do Sinédrio, pressionado para dizer o que fizera com o corpo de Jesus. José lhes deu a mesma resposta que dera antes, e novamente não o aceitaram. E Caifás ameaçou: olhe bem, já perdeu tudo o que possuía, quer também perder a vida? Se não nos contar o que fez com o corpo de Jesus, nós o condenaremos por traição. Sabe qual é a sentença, não é? José estremeceu, respirou fundo e respondeu: eu não posso dizer o que eu não sei. Se querem o corpo de Jesus, definitivamente não sou eu quem pode entregá-lo. Mais uma vez, cheio de ódio e desejo de vingança, Caifás mandou que trancassem José na cela, e repetidamente, durante algumas semanas, ele foi levado à presença das autoridades, interrogado e devolvido à cela. José emagrecera alguns quilos desde sua prisão, pois a comida que recebia era pouca e de péssima qualidade. Quando o retiraram do sinédrio, fim da outra sessão de interrogatório, os sacerdotes e anciãos permaneceram no salão determinados a pôr termo àquele julgamento. Caifás, sentado em sua ampla poltrona, ouvira os comentários. Temos de acabar de uma vez com esse julgamento. Não podemos continuar com esse vai e vem. Não temos provas contra ele. E por isso iremos soltá-lo? Não digo soltá-lo, mas também não podemos condená-lo. Ele aviltou nossa terra e rebelou-se contra nossa religião, ao enterrar um crucificado. Voltou-se contra nós, logo um membro de nosso tribunal. Anás levantou-se e pediu: silêncio, senhores. O salão aos poucos aquietou-se. Anás prosseguiu: o sumo sacerdote me permite falar? Como não? É o nosso mais ilustre membro. Pois bem, senhores, não aconselho que condenemos José de Arimateia. Por muitos anos ele foi um respeitável e reconhecido membro desta casa. Se o sentenciarmos e executarmos, todos saberão que dentro do Sinédrio existem simpatizantes do Nazareno, e isso poderá fortalecer seus seguidores e influenciar o povo. Não, senhores, neste caso, o ostracismo é a melhor alternativa. Virando-se para o escrivão, ele perguntou: José tem recebido visitas? O homem vasculhou alguns pergaminhos e por fim respondeu: não, ninguém. Entende o que estou dizendo? Ele ficará esquecido para sempre. Deixemo-lo entregue à própria sorte. Morrerá desprezado e abandonado. Satisfeito, Anás constatou que os companheiros compreendiam seu raciocínio e concordaram com ele. Leve burburinho seguiu-se à sua colocação, mas depois o silêncio retornou ao salão. Anás sentou-se enquanto dizia, esboçando um malicioso sorriso: deixe-lo apodrecer na prisão. Quando os guardas levaram José de volta à cela, um deles disse: vai acabar os seus dias nesta cela. É melhor que diga logo onde pôs o traidor. Não vê que não recebe sequer uma visita? Ninguém fala em sua defesa? Sua família o abandonou, e nenhum dos seguidores do tal Nazareno se interessa por você. Por que não o entrega logo? José fitou o guarda que o interpelava sem forças para responder. Entrou cambaleante e sentou-se na cama, a ponto de desfalecer. Pesadas lágrimas corriam por seu rosto quando, minutos após ser trancada a porta da cela, o espaço acanhado começou a encher-se de intensa claridade. Uma luz ofuscante invadiu o ambiente e José mal podia erguer a cabeça, cobrindo os olhos com o braço. De súbito, infinita paz e intraduzível alegria inundaram-lhe seu coração. Ouviu então a voz doce e amiga do Mestre Jesus. Não tema, José. Sou Jesus e quero falar-lhe. Envolvido por sua energia divina, José ajoelhou-se e, encostando a testa no chão, clamou: eu não sou digno de que fales comigo. Jesus então ergueu-o delicadamente e disse: esqueça o passado, José. Olhe para o futuro. Milhões de almas necessitam conhecer as verdades libertadoras que vim trazer ao mundo. E os trabalhadores são poucos. Se quiser, tenho muito trabalho para você. Junte-se àqueles que vão disseminar o Evangelho sobre a terra, e não tema, que eu sempre estarei com você. Leve a boa nova aos lugares mais distantes, que outros precisariam de muito mais tempo para alcançar.
Você conhece as regiões longínquas. Leve aos poucos aos povos destas terras meus ensinamentos. Do lado de fora, os guardas assustados percebiam a luz que brilhava na pequena câmara e não conseguiam enxergar em seu interior. Um deles ficou vigiando, enquanto o outro foi à procura do chefe, que tinha a chave, para verem o que acontecia. Quando o chefe da guarda chegou, a luz quase desaparecera por completo. Então ele perguntou: "O que está havendo afinal?" "Não sabemos", respondeu o que ficara vigiando. Entraram na cela e encontraram José sentado na cama, em estado de deslumbramento. Sorria sereno, e seu rosto irradiava suave luminosidade. Assombrados, os guardas saíram de imediato, trancaram a porta e se entreolharam sem atinar o que havia acontecido. O chefe dos guardas determinou: "Não contem a ninguém o que pensamos ter visto nesta cela. É mais prudente." Depois de ter recebido a mais importante das visitas que poderia desejar, José encheu-se de ânimo e de esperança. Seu coração transbordava de alegria e ele aguardava, ansioso, o momento de começar o seu testemunho. Os dias se passaram. José foi posto mais algumas vezes diante do sinédrio, com intervalos de tempo cada vez mais espaçados, e por fim ficou esquecido na prisão por longo tempo. Mesmo assim, ele esperava confiante o momento de atender ao chamado do mestre. Vou ler para vocês, gente, o capítulo 43, tá? Vamos finalizar esse livro mais rapidamente para vocês verem a parte 2, que é muito interessante. Capítulo 43. Logo que José foi preso, Nicodemos retirou-se do conselho, alegando questões de saúde. Muitos dos colegas tentaram enredá-lo em acusações, mas imediatamente, após apresentar seu pedido formal de desligamento do sinédrio, ele empreendeu longa viagem. Antes, porém, foi ter com Pilatos na esperança de obter ajuda para a libertação de José. Encontrou o governador indiferente e apático. "Não poderia ajudá-lo, José, infelizmente." Nicodemos, infelizmente. "Estou sendo transferido temporariamente para outra região. Sinto muito, mas terá de resolver o problema de José junto ao seu próprio povo. Além do mais, estou farto das desagradáveis e infindáveis discussões com os sacerdotes. De todos os povos que já conheci, o seu é o mais difícil." Nicodemos encarou Pilatos com profunda tristeza e tentou uma vez mais: "Temo pela vida de José." Caifás ainda está irritado com tudo o que aconteceu com Jesus, e o desaparecimento do corpo apenas agravou a situação. Pilatos, que estava sentado à mesa, assinando mandados e preparando suas últimas ordens antes de desligar-se do governo da Judéia, ergueu os olhos e respondeu: "O tempo esfriará os ânimos de seus líderes religiosos. Por ora, eu não quero saber de seus problemas. Deixe que se passe algum tempo e depois volte para conversarmos. Farei tudo para retomar em breve ao governo da Judéia, e então veremos o que é possível fazer em favor de José. Mas isso poderá demorar muito. É justamente o tempo que poderá ajudá-lo. Qualquer tentativa de demover o conselho do Sinédrio nesse exato momento será inútil e poderá piorar ainda mais a situação. É preciso esperar até que esqueçam o ódio que alimentam contra Jesus e seus seguidores." Nicodemos suspirou e, fitando o governador da província, perguntou: "E será que esse ódio vai um dia desaparecer?" "Por certo, Nicodemos, aguarde, não temos pressa." É doloroso pensar em José sozinho preso. Levantando-se e indo em direção à porta que dava para o interior do pretório, Pilatos concluiu: "Antes preso do que morto. Adeus, Nicodemos." Nicodemos despediu-se de Pilatos e saiu. Triste e desnorteado, foi até os limites da cidade e sentou-se, observando o movimento constante de viajantes. Meditava no que deveria fazer. Sentia demasiado desanimado e sem estímulo para retornar seus afazeres cotidianos, e depois de muito pensar, decidiu procurar os discípulos de Jesus. Voltou para casa e em alguns dias, feitos preparativos, partiu para a Galiléia. Procurou por João, que o recebeu alegre. "Nicodemos, como é bom vê-lo. Que faz na Galiléia?" "Sinto-me desnorteado e resolvi procurar os mais íntimos do mestre, talvez para fortalecer-me." João continuou atento. Após breve pausa, ele disse: "José de Arimateia está preso." João acomodou o visitante em cadeira confortável, sentou-se ao seu lado e perguntou: "Sob que acusação o prenderam?" "Traição." "Foi por ter pedido o corpo de Jesus para ser sepultado, não é?" "Sara e o pai o acusam de ser seguidor de Jesus, como
como o sepultamento já deixara os membros do Sinédrio suficientemente irritados, não foi necessária mais nenhuma incriminação. Eles o julgaram devidamente? Ainda o estão interrogando, mas não tenho participado. Retirei-me por definitivo do Sinédrio. João tocou fraternalmente o braço de Nicodemos. Meu bom Nicodemos, e o corpo do mestre tem alguma notícia? Então ainda não sabe? O quê? Jesus não está mais entre os mortos. Ele ressurgiu. O que me diz? Temos estado com ele, Nicodemos. Ele nos tem orientado quanto ao futuro que nos espera e as dificuldades que haveremos de enfrentar para difundir a boa nova pelo mundo. Nicodemos ouvia com atenção, e a primeira pausa disse: Então as mulheres falaram a verdade. A morte não o deteve. João continuou: Ele nos ensinou como viver em paz e como enfrentar os momentos difíceis acima de tudo. Ensinou-nos o verdadeiro amor. Gostaria muito de poder ver o Mestre. Pois fique conosco. Jesus ainda estará entre nós por algum tempo, até voltar para o seu lar espiritual, que também o aguarda. Não sei. Fique, Nicodemos. Muitos ainda estão assustados e com muito medo. Por isso estamos organizando pequenas reuniões noturnas em que Jesus muitas vezes vem nos encontrar. Fique pelo menos um pouco. Nicodemos não respondeu. Encostou-se na cadeira, fechou os olhos e evocou a figura doce e meiga de Jesus. Depois, abrindo os olhos, disse: Ficaria muito feliz em permanecer alguns dias com vocês. João abraçou-o e disse: É sempre bem-vindo. E quanto aos outros, pensaram o mesmo? Não se preocupe, Nicodemos. Devemos aprender que somos irmãos e que Jesus precisa de todos nós para levar suas lições ao mundo. Nicodemos ficou com os discípulos mais do que pretendera. Ele esperava poder conversar com o mestre, falar-lhe sobre José e pedir-lhe ajuda. Certa noite, perguntou a João: Já estou aqui há muitos dias e ainda não pude ver Jesus. Antes que ele volte ao lar, certamente falará conosco uma vez mais. Então você terá a oportunidade de vê-lo. Só uma pausinha aqui para conversar com vocês sobre essas aparições de Jesus. Vocês estão vendo que muitos dias o Nicodemos ficou e Jesus não apareceu? Jesus não ressuscitou. Ele aparecia entre eles em espírito. Mas eles não tinham essa compreensão, né, gente? Eles achavam que Jesus tinha ressurgido mesmo, tinha ressuscitado, né? Então o que justifica ele não estar ali entre eles o dia e noite como ele ficava antes, quando ele estava vivo? Entendeu? Então a gente tem que ser perspicaz e prestar atenção em alguns pontos para não cair naquela ilusão de que Jesus ressuscitou. Como nós já lemos nas cartas, Jesus não voltou ao corpo físico. Isso jamais poderia ter acontecido, né? Nicodemos, apreensivo, foi mais uma vez até o local onde se reuniam. Queria pedir o auxílio de Jesus e entender muitas coisas. O encontro acontecia em meio às tumbas abandonadas, com poucas pessoas. João explicara a Nicodemos que tinha de ser muito cuidadosos com os próprios judeus, que espreitavam procurando motivo para prender os seguidores do mestre. Acomodaram-se. Pedro conduziu a reunião com perceptível emoção na voz. Estavam juntos havia algum tempo, quando o lugar subitamente encheu-se de luz. Então, encheu-se de luz de um espírito iluminado. Jesus surgiu diante deles resplandecente. Ao vê-lo, Nicodemos ajoelhou-se profundamente comovido. Lágrimas corriam-lhe pela sua face, e ele não podia dizer nenhuma palavra. Seu coração batia descompassado, sentindo a energia pura e imensa que Jesus emanava. Nicodemos deixou-se ficar envolvido pela intraduzível alegria de sua presença. O mestre falou-lhes naquela noite e comunicou que seria seu último encontro. Em breve, retornaria aos paramos espirituais de onde havia descido. Recomendou que seus seguidores se unissem mais, pois precisariam estar fortes para enfrentar os desafios que viriam, e reafirmou: Nisto reconhecerão que são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Jesus despediu-se da assembleia, e logo depois todos regressaram para seus lares com os corações jubilosos. Nicodemos ainda estava de visita aos discípulos de Jesus. Encontrou-se com Maria de Magdala, que imediatamente lembrou-se dele e perguntou: Como está José de Arimateia? Infelizmente preso. Ele contou os detalhes da prisão de José e a sua situação no cativeiro. Por fim, visivelmente entristecido, disse: Nem sequer pude vê-lo.
Temi que me prendessem também, o que seria inútil, mas não deixo de pensar nele e de pedir a Deus por sua vida. Maria sorriu e respondeu: continuemos a orar por ele. De certo, Jesus tem planos para José. Nicodemo sorriu ligeiramente e calou-se. As reuniões prosseguiram e se intensificaram. O número de cristãos que delas participavam também aumentava dia a dia. Depois de uma estada prolongada, Nicodemos decidiu que era hora de voltar para casa. Despediu-se dos amigos. Vou retornar a Jerusalém. Não posso ausentar-me por mais tempo do que de minha casa e de minha família. Sabe se há cristãos se encontrando em Jerusalém, João? Tenho notícias de que um pequeno grupo começou a se reunir. Vou juntar-me a eles e auxiliá-los em tudo o que me for possível. Se acontecer de ver José, leve meu abraço e a certeza de que Jesus está com ele, disse João ao abraçar o amigo. Nicodemos regressou a Jerusalém e a sua família. Retomou seus negócios e procurou o pequeno grupo de que João lhe falara. Somando esforços, o grupo começou a crescer. O tempo passara. José ficara esquecido, largado na prisão. Recebia alimento dentro da cela e saía de lá muito raramente. Há largo tempo não via a luz do sol e sentia muita falta do mar. Quando a saudade crescia demais, ficava abatido e suas forças se esvaíam. Nesses momentos, em particular, ele recebia a visita de Elvira, que o consolava e fortalecia. Muitas vezes, sentava-se ao seu lado na cama, punha-lhe a sua cabeça sobre o colo e acariciava-lo à fronte com ternura, pedindo: tenha fé, José, pois haverá de vencer. Confia em Jesus, mantenha a esperança. Naquela noite, José deitou-se com o coração excessivamente doído e o corpo cansado. Perdera a conta do tempo que já passava preso. Tinha a impressão de que se havia escoado muitos anos e sentia a esperança diminuir. Começava a pensar que talvez fosse mesmo acabar morrendo ali. Quando se deitou, lembrou-se do anjo que sempre o visitara em sonho e pediu: se puder vir ver-me essa noite, anjo de Deus, eu agradecerei. Estou cansado. Ainda tinha lágrimas nos olhos quando adormeceu. Assim que seu corpo espiritual desprendeu-se do corpo denso, ele notou que tinha muitas visitas. Elvira disse: trouxemos uma visita muito especial. É um amigo que lhe quer muito bem e que está muito preocupado com você. Elvira afastou-se e João se aproximou. Sentou-se ao seu lado e, tocando-lhe o braço, disse: não desanime, José. Seu suplício não durará para sempre. Com extrema alegria, ele fitou João e disse: João, que bom vê-lo, meu amigo. Como estão os outros? Estamos todos bem. A luta é árdua para todos, porém estamos felizes por poder trabalhar para a disseminação da boa nova. João falou sobre as reuniões nas catatumbas e o número de cristãos que não parava de crescer. Narrou os fenômenos espirituais que ocorriam durante os encontros e relatou como alguns doentes eram curados nessas ocasiões. Deu notícias de outros discípulos e também do período que estivera com Nicodemos. Por fim, abraçou-o novamente, dizendo: muitos oram por você todos os dias, meu irmão. José, emocionado, fitou o amigo e declarou: João, como fico feliz em vê-lo. Sempre nutri por você um afeto profundo, como se o conhecesse há muito tempo. Elvira aproximou-se do discípulo amado de Jesus, abraçou-o com ternura e, virando-se para José, disse: João, é um grande amigo a sua tarefa na terra. Conta com o apoio de todos nós. Ela fez breve pausa e então concluiu: há muitas coisas que ainda não podemos explicar, José, mas que um dia você compreenderá perfeitamente. Por ora, só pedimos que mantenha acesa a chama da esperança. Bom, pessoal, nós lemos 2 capítulos e eu acho que ainda fica faltando mais 2 ainda apenas, tá bom? E nós vamos ler no próximo vídeo e concluir esse livro para começarmos a segunda parte, que é também muito, muito boa, tá? Eu agradeço vocês mais uma vez terem visto até o fim do vídeo. Um beijo de luz, até o próximo vídeo. Tchau!